Então, pessoal, estamos aqui dando continuidade, né, ao nosso podcast Papo com a Fono, né, que sou eu. E aí hoje a gente vai falar com Juliana Vanderlei, que é a minha irmã, Eu. né? Ela é também analista do comportamento lá na Fono com Amor e minha super parceira, né, nos cursos que a gente promove lá na clínica. E aí vamos jogar a bola para ela. Toma que é tu. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Juliana Vanderlei, eu sou analista de comportamento, sou também psicopedagoga, trabalho na Fono com Amor e ministro junto com Tati nossos cursos de AT. Estou aqui hoje para conversar. Eu acho que esse momento da gente, assim, né? Além da gente ser irmã, né? Que todo mundo sabe, eu acho que é um momento importante para a gente partilhar, conversar hoje nesse nosso segundo podcast, né? Nesse projeto. Não poderia chamar outra pessoa, né? O primeiro foi a pessoa que divide comigo esse sonho. E você agora que foi a pessoa que abraçou, né? Também junto comigo, mudou de área, mudou de ares. E aí hoje está comigo nessa empreitada, assim, nessa vocação mesmo, né, da gente transformar as vidas das crianças e, consequentemente, as nossas, né? Vamos falar um pouquinho, né, para o pessoal que está ouvindo a gente, que está nos vendo, sobre a tua trajetória, né? Porque eu sei que você não era da área e tudo, mas aí depois você mudou, tal. Conta aí. Toda. Pode ser um pedaço, resume. Resumindo, eu sou formada em Direito, né? Mas sempre gostei da área de educação. Sempre foi assim o que me chamava, o que me convocava, Uhum. desde de novinha, né? A educação sempre foi muito forte em mim. E aí, mesmo tendo terminado direito, eu fui fazer psicopedagogia. Fui fazer psicopedagogia também porque tive alunos com TEA, né? Alunos que eu tinha na época que eu dava Aula de reforço, reforço. que eu dava É. aula de reforço. E fui fazer psicopedagogia para entender melhor o que eu estava fazendo, né? Saber qual era o melhor caminho para tomar para ajudar aqueles meus alunos. Daí veio a oportunidade de fazer o curso de analista de comportamento e eu fui sempre me identificando muito com isso, porque no trabalho como analista, a gente analisa as crianças em seu perfil comportamental, claro, mas também no seu perfil de desenvolvimento, né? E, além disso, a gente supervisiona as ATs, né? Que trabalham com as crianças no dia a dia. Então, querendo ou não, eu estou constantemente ensinando, né? Uhum. Todos os dias, para mim, é aula. Eu me sinto dando aula todo dia, tá? E amo, amo. Eu realmente me sinto muito bem fazendo o que eu faço e prezo muito por parceria com as Uhum. ATs, porque eu acho que não tem que ser uma hierarquia no sentido de uma ditadura, né? Uhum. Mas sim uma parceria mesmo. Eu preciso confiar nelas e elas confiarem nas minhas orientações. É. Eu lembro que quando tu fazia o curso de Direito, né? Eu não sei se foi nesse meio tempo, você continuava dando aula de reforço, e Sim, aí nesse período você teve o contato com a criança com autismo, né? E aí a gente começou a duas. partilhar sobre isso. Eu me lembro que tu me pediu opinião, né? Era Isso. dica para poder trabalhar com as crianças e tudo. E a partir daí, eu acho, né, que você passou a se encantar também com os desafios que o autismo traz para a gente, né? Porque realmente inquieta, né? Inquieta. A gente que quer fazer diferente, que realmente quer transformar, tirar a criança da zona de conforto, sair e colocar ela para voar, né? Como a gente diz lá na clínica. É, Eu digo sempre que, antes de tudo, a gente precisa despertar, como se elas estivessem adormecidas. achar, né, a porta de acesso, A né? gente consegue despertar, e aí, quando a gente sente que elas estão ali, aí a gente consegue começar a fazer alguma coisa, É. né? E aí, quando você começou lá na clínica, você começou justamente
como psicopedagoga, Sim. né? E dentro desse processo de atender de forma clínica os pacientes, Sim. como você também já tem um pouco de inclinação para a área também de psicologia, né? Que sempre teve também, tem o caso de Mainha, que é formado em Sim. psicologia lá. Então, eu vi também que você tinha um grandíssimo potencial para entrar na análise do comportamento, né? E o que eu acho que fez muita diferença e que faz muita diferença nesse trabalho que a gente executa lá na Fundo com Amor, você principalmente como a analista, né? Assim, que eu digo, a coordenadora das analistas, a analista que troca comigo o tempo todo, que está comigo desde o começo. Eu acho que o diferencial que a gente aponta maior nesse processo é de tratar o ensino das crianças como um ensino naturalístico, Isso. né? Que é o que a gente tenta fazer. Como é que tu vê essa questão assim de da gente, você como analista também, tá quebrando esses paradigmas, né? Porque a gente sabe que a forma de intervir antes não era essa. Que querendo ou não, a gente também trouxe nós somos pioneiros, né? Nessa Sim. forma de ensino aqui. Sim. A gente fala muito em ensino estruturado e ensino naturalístico, né? Claro que existem nomenclaturas mais específicas, mas em senso comum é isso, Uhum. né? E o ensino estruturado sempre me inquietou muito, porque é muito complicado para mim ver que uma criança pode dar respostas um pouco mais mecânicas, digamos assim, e quando chega no contexto que ela deveria dar aquela resposta, ela não conseguir alcançar, Uhum. porque ainda não, como fala, né, ainda não generalizou. Isso. Mas por que não generalizar aprendendo e aprender generalizando, Uhum. né? Se eu já posso colocar a criança dentro do contexto mais aproximado possível, por que fazer diferente, né? Ah, mas quando a gente tem um ensino mais estruturado, a gente consegue mais oportunidades de ensino, né? Porque ali a gente fica naquela troca, estímulo, resposta, né? E aí a gente consegue mais oportunidades de ensino, certo? Mas elas não são tão ricas como o ensino quando a gente está no contexto certo. Uhum. Porque se a gente ensina a criança a nomear, por exemplo, não vendo apenas fichas, mas em ambiente o mais natural possível, no parque, brincando, né? E trocando, e fazendo uma sinoterapia, Uhum. trabalhando com outros animais e fazendo atividades em conjunto entre elas, como a gente costuma fazer lá na clínica, a probabilidade dessa criança fazer isso em qualquer lugar é muito maior. Uhum. Ela vai nomear naturalmente. Não porque ela foi ensinada que aquilo é nomear, nomeie isso, né? Uhum. O que é isso, o que é isso, o que é isso. Não, ela vai simplesmente saber nomear as coisas porque estão no contexto da vida dela, Uhum. né? E isso se parece muito mais com o ensino das crianças típicas Exatamente. do que um ensino muito estruturado. Então, quando você chega numa escola, você também precisa ter uma criança preparada para receber um aprendizado o mais próximo possível do aprendizado das crianças típicas. Uhum. É óbvio que muitas vezes é necessário adaptações, muitas vezes é necessário que tenha um acompanhante, né? Porque a criança tem necessidades específicas do perfil dela e não somente do TEA, né? Então a gente precisa, assim, com esse olhar um a um, esse olhar individual, a gente precisa ver o que é que a criança precisa. Mas a gente está sempre trabalhando para que ela chegue o máximo possível próximo do aprendizado natural de todas as pessoas. Se ela consegue aprender de maneira natural, ela aprende muito mais, porque ela aprende em todo canto. Uhum. Ela vai aprender em todo lugar. Em todos os lugares, a gente está aprendendo O o tempo tempo todo. inteiro, né? E as crianças, muito mais, que a gente diz que são esponjas, né? Então, se ela tem um tio que brinca com ela, que vai para o chão, que vai passear, que vai num parque, ela está aprendendo o tempo inteiro. A gente vê muito assim, né? Que a questão da criança com autismo, eles precisam muito mais de intervenção
a nível de tempo, né? De ter mais oportunidades de aprendizagem. E eu acho também que isso é uma coisa que muitas vezes limita a cabeça das pessoas. E pensando nas crianças com autismo, né? Elas pensam assim: ah, não, mas se eles precisam de muitas oportunidades de aprendizagem, No sentido da né? repetição, No né? sentido da repetição, então eu vou deixar essa terapia mais estruturada, mais fechada, para eu poder Dá muita muita repetição para essa repetição, criança. massacrar muito, né? Assim, digo, Isso. em cima daquele objetivo, porque eu estou repetindo, 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 então ele vai aprender. Uma E com coisa. isso a gente não está falando aqui que as crianças não precisam dessa repetição. Elas precisam, mas é diferente eu dar essa repetição sem nenhum contexto, incansavelmente, para a criança só aprender a responder ao estímulo daquela forma ali, muito presa, Uhum, do que eu dar naturalmente muitas oportunidades da mesma coisa. Mas eu dentro não de um preciso contexto natural. uma atrás da outra. Isso. Eu vou intercalando. Eu faço uma nomeação com algo, aí eu trabalho número e quantidade, aí eu volto para outra coisa. Por quê? Porque as oportunidades da vida são assim. A gente Uhum. vai aprendendo coisas variadas durante o dia. Eu não acordo e digo assim, pronto, hoje eu vou aprender só matemática. Aí eu saio na rua e só vejo os números. Não é assim que acontece, Uhum. né? Eu acho também importante, né, a gente dizer, frisar que as crianças, elas neurotípicas ou neuroatípicas, a gente aprende por repetição, né? Todos. Todo mundo. Isso. Então, a gente realmente, para a gente aprender a escrever a letra A gente treinou várias vezes, várias vezes, Isso. várias vezes. As E, famosas caligrafias. e a gente foi reforçado por isso também, né? A gente tinha um objetivo, a gente treinou pelo objetivo e a gente foi reforçado pela professora quando dizia muito bem, né? Isso. Quando um pai ou uma mãe dava um cheiro, né? Dizendo que, ai, como você é Como ficou inteligente, como ficou bonito. bonito. Faz de Isso, novo para eu ver. eu digo muito isso, né, Júlia? Que o ABA, né, a análise do comportamento aplicada, ela faz parte da vida. Isso. Nós somos pessoas reforçadas, né? Eu nunca Exatamente. esqueço um exemplo que uma professora deu, né, que eu acho que tu sabe também, que a gente trabalha no final do mês porque a gente recebe o nosso salário. A gente trabalha por amor, a gente trabalha por amor. Mas para a gente poder pagar nossas contas, né, ter o nosso lazer, a gente precisa ter o nosso salário no final do mês. Até porque os boletos chegam, né? Até porque os boletos chegam. Então, assim, é o nosso reforço também. Sim. Trabalhar por amor talvez seja o nosso maior motivador. A gente acorda para trabalhar feliz, Isso. né? Mas a gente sabe que no final do mês a gente precisa receber para quitar os nossos compromissos. Então, é o nosso reforço, Isso. né? A gente saber que a gente vai trabalhar. A gente vai Do trabalhar mesmo e vai jeito, receber. quando a gente gasta esse dinheiro que a gente recebeu para pagar a escola do filho e ver que o filho está se saindo bem, esse é nosso reforço, né? Então, a vida gira em torno disso, da Isso. gente ter algo que acontece, uma questão que a gente chama de estímulo, né? A gente responde de alguma forma e essa resposta tem uma consequência. Isso. Se essa consequência aumenta a probabilidade de eu dar aquela resposta de novo, essa consequência me reforçou. Uhum. Se ela diminui, ela não me reforçou. É como um exemplo, né? Uma criança que sei lá, que está aprendendo a escrever, voltar. Se ela não tem, né, esse reforço positivo dos pais, da escola, da professora, Isso. ela provavelmente vai ser uma criança que não vai ter muito interesse pela escrita. O famoso não fez mais sua obrigação. Né? Exatamente. Então, o tipo também de consequência, né, que a gente dá para a ação da criança, como você disse, ou vai fazer o comportamento acontecer mais vezes, quando a gente fala em comportamento, né, na análise do comportamento, tudo é comportamento. Isso, são as respostas que a gente dá. Então, né? esse tipo de situação da criança continuar treinando a escrita é um comportamento, né, que está sendo reforçado pelo reforço social, enfim, que os pais e os professores dão. Então, eu acho interessante as pessoas também saberem que a aba faz parte da nossa vida. Sim. A análise do comportamento aplicado, ela não está só restrita para trabalhar com criança com TEA. Não, Estímulo, jamais. resposta e reforço a gente tem ao longo da nossa vida. Sim. Né? Estímulo, vamos pensar num bebezinho. O bebê está com fome. Adoro. O bebê chora, o bebê recebe a comida. Isso. Né? Então, a gente desde pequenininho
existe O choro foi reforçado. Exatamente. Então, qual é a primeira forma de comunicação que a gente tem? Chorar. Chorar. E aí, quando você chora e a mãe lhe dá a comida, você fica saciado. Você vai chorar de novo quando Isso. você tiver fome. Então, desde pequenininho, isso acontece, né? Agora, o que eu acho interessante é a gente quebrar esses paradigmas que, ao longo de 20 anos de fonoaudiologia, 20 anos de trabalhar com crianças com deficiência, a gente vê que autista só aprende assim, né? Que não é, que foi Cada indivíduo aprende uma forma. Exatamente, e que foi uma coisa que inquietou a gente. Eu, você, né, que inquietou a Fono com Amor, digamos assim, né? Graças a Deus. Da gente trazer esse novo panorama de ensino para crianças com autismo, que é o que eu digo muito. A gente sabe que uma criança neurotípica, como você estava falando, né? Ela vai aprender por repetição, vai aprender por repetição. Só que uma criança neuroatípica, ela vai precisar de mais oportunidades de ensino, de mais repetições, né? Sim. E eu acho essa questão do ensino naturalístico muito mais difícil, Muito mais difícil. né? Do que de uma terapia estruturada, fechada. Principalmente para ter. Porque a gente tem que pegar oportunidades de ensino dentro de um processo natural, Isso. né? Então, vamos dar um exemplo. Eu queria que você desse um exemplo. Vamos pensar num exemplo que a gente pudesse fazer, né? Estruturado, com aquela prática, sei lá, como a gente diz, vamos bater palma. Um exemplo, Imitação. né? Como é que a gente faria, né? Numa estruturada, mais fechada, e numa naturalística, assim, para as pessoas entenderem, né? Como é que a gente pode praticar isso, né? Falando em termos de imitação, né? A gente pensa o seguinte: antes de tudo, a gente precisa ter a atenção da criança, né? Então, no ensino estruturado, a criança vai estar frente a frente, ou, né, com a AT. Quando a atenção for dada, ela vai pedir, por exemplo, ela bate palma e diz, sua vez, né? E aí, se a criança bater palma, ela vai receber um reforço tangível, um reforço físico, um reforço que esteja palpável, né? Que ela possa tocar. Então, seja ele um comestível, seja ele um celular, né, para assistir um pedaço de um vídeo, ou um brinquedo muito favorito, enfim, vai depender do que reforça aquela criança naquele nível, né? E aí a criança pensa, opa, quando eu faço isso, eu recebo isso de volta. E aí a AT restringe novamente esse reforço, dá um novo estímulo, bate palma, minha vez, bate palma, sua vez. Você bate palma, ela devolve, e assim a gente tem várias oportunidades, várias repetições, várias e várias. Isso dentro de um ambiente totalmente controlado, né? Mas essa criança vai bater palma quando estiver numa roda, na escola, cantando com os amigos, tendo que fazer uma coreografia. Ela vai conseguir fazer isso sem sentir que ela vai receber o tablet e o celular ali. É isso que a gente fica inquieto. Porque primeiro eu vou ensinar a habilidade dentro da ideia estruturada. Depois eu vou generalizar essa habilidade para um ambiente natural. Quando a gente faz um ensino diretamente naturalizado, né, naturalístico, o que é que a gente tem? A gente tem uma criança inserida dentro de um contexto de uma brincadeira, em que a gente está brincando, canta uma música, bate palma, faz você, né? Faz também. E aí a gente já tem um ambiente muito mais parecido com o que ela vai ter socialmente, né? E, principalmente, a gente está trabalhando para que o reforço que ela tenha seja o reforço que a gente chama de reforço social, que é continuar interessada na brincadeira, continuar interessada na analista, na AT que está ali com a criança, ou na mãe, ou no pai, ou na outra criança de preferência, né? Então, a própria brincadeira vai se recompensando. Então, eu faço porque eu quero continuar fazendo.
Eu faço porque essa tia é muito legal. E aí eu dou resposta para ela sorri para mim, eu vejo que ela tá interessada no que eu estou fazendo, eu também estou interessada no que ela está fazendo. E daí, da palma, eu puxo para bater o pé, eu puxo para botar a mão na cabeça, e seu rei mandou, e enfim, a gente vai puxando várias brincadeiras e a gente não fica, por exemplo, repetindo só a palma. Uhum. A gente entra em outras imitações e se aquilo ali está desmotivador, a gente muda, vai fazer outra coisa e depois retorna naquilo em um outro momento em que houver motivação para aquilo, né? Dessa forma, a gente vai levando a criança a estar brincando com a gente, sempre motivada e com interesse em ver qual é a minha reação, né? E quando eu respeito que a criança não está mais motivada para aquilo, ela também se sente segura comigo de dizer, ela não me força a fazer o que eu não quero, né? Ela me leva até certo ponto, é óbvio que a gente também não vai só ficar na liderança da criança, mas se a gente vê que aquilo já não rende mais, eu procuro outra coisa que vai ensinar para a criança e que vá render. Porque o aprendizado é tão múltiplo. Por que eu preciso ficar fazendo uma coisa só? Uhum. Né? E assim a criança vai se desenvolvendo em tantas áreas, às vezes numa brincadeira só. A gente vê que na mesma brincadeira a gente pode trabalhar vários objetivos, né? Isso. A questão que a gente vê é a criança realmente estar motivada, engajada, envolvida, né, na atividade. Que eu acho assim, é uma quebra realmente de paradigma essas questões dentro do que a gente vê aqui, né, na nossa realidade. E tem surtido muito efeito. A gente tem cada vez mais empoderado essas famílias, né? Sim. Que elas podem fazer com seus filhos, né? E Devem. também, e eu acho interessante também a gente não descartar, né, Julie, essas possibilidades também. Muitas vezes uma criança, a depender, né, do seu nível de autolesividade, heterolesividade, ou seja, a criança muitas vezes ela se morde ou ela bate no outro, enfim. Muitas vezes a gente precisa estruturar Eu tenho mais. um baixo grau de resposta, muito baixo grau de resposta, e a gente precisa, né, de algo que vá dar uma despertada ali, mas que a gente vá sempre coordenando e fazendo junto com um reforço social, para que a gente vá aos poucos suprindo isso, substituindo isso, né? Uhum. Eu acho que o mais importante é, se eu preciso partir desse ponto mais estruturado, que eu consiga chegar, eu tenha O como meta objetivo. Uhum. chegar ao ponto de que a criança me responde sem tanta estrutura, Sim, né? sim. Porque a vida dela não vai ser só assim. É. Quando a gente fala dos comestíveis, por exemplo, a criança não vai para a escola e a professora vai ficar tirando um chocolate do bolso para dar para ela. Não é Uhum. essa a realidade, É. né? É claro que se isso é necessário para que aquela criança tenha um primeiro passo, a gente, obviamente, chega nisso. Mas a ideia é que a gente não precise disso se a criança não precisa disso, Uhum. né? A gente ajuda na medida que existe a necessidade de ajudar. Nunca dá mais ajuda do que ela precisa. Até para ela não ficar dependendo de dica, né, que a gente Isso. chama. E assim, a gente também entender que para a terapia da criança com autismo, né, ou qualquer criança neurotípica, existe primeiramente, né, a expertise do profissional, Sim. né, a capacitação desse profissional, mas a gente sabe que existem métodos, né, ou instrumentos que ajudam, né, naquela terapia e que não necessariamente precisa ser só um, né? A gente também lá na clínica pensa nisso, né? A gente pensa no DIR, no floor time, que pensa no Perfeito. perfil individual da criança, que pensa na questão do relacionamento, que pensa na questão da autorregulação, né? Isso. A gente tem a análise do comportamento, que é a ciência ABA, que pensa nas questões mais comportamentais, o DIR já pensa mais nas questões desenvolvimentistas. A gente tem um modelo Denver que tem a base, tem, como é que eu posso dizer assim, ramificações dos dois, Isso. né? Mas que são para crianças bem pequenininhas, até 5 anos no máximo. Então, eu acho também interessante isso das pessoas entenderem que não é um método onipotente, onisciente, E aí, onipresente. como uma
um depoimento meu mesmo, eu posso dizer que eu me favoreço demais das minhas trocas com os outros profissionais que trabalham em outros métodos, sabe? Eh, eu trabalho com tia Tâmara, com tio Anderson, que eles trabalham floor time, né? E, nossa, eu sou a maior curiosa da vida, né? O que é que eu posso, como é que eu posso fazer para ajudar a criança nesse nível? Me ajuda, né? Tá muito desregulada, ou eu preciso entender como é que funciona isso aqui nessa criança. E a gente tá sempre trocando, sempre, né? Inclusive, não só outros métodos, mas outros profissionais. Uhum. Eu acho que nosso grande diferencial é exatamente a transdisciplinaridade, né? Então, eu tenho que entender que existem limitações no que eu posso fazer, né? Uhum. Até onde eu, dentro do que meus conhecimentos, posso chegar. Então, se eu tenho uma criança que não está desenvolvendo determinadas coisas dentro do modelo Denver, mas aquilo ali não está fluindo por conta de uma questão de fala, por conta de uma questão de comunicação, eu preciso procurar a fono dessa criança. Eu Uhum. preciso trocar com ela, porque se eu não fizer isso, eu digo que é um cabo de guerra. Ela vai puxar para um lado e eu vou puxar para o outro. É. E aí a criança vai ficar no meio, esticada, sem saber para onde ir, Uhum. né? Mesma coisa quando eu tenho o perfil sensorial da criança e eu preciso, né, desenvolver algumas adaptações, acomodações Sensoriais, é. sensoriais, eu preciso da TO, eu preciso fazer isso, preciso trocar com ela. Se eu não fizer isso, eu posso estar fazendo o contrário do que ela está fazendo lá. Como a gente, por exemplo, eu me lembro aquele caso, né, do protocolo, que Uhum. tinha a questão de trabalhar com a criança ou pular, sei Saltar lá. no pé só. Era, e aí você entrou em contato com o pessoal, né? E eles disseram, Isso, não, ela ainda não pula nem com os dois direitos, mas no isso. protocolo, se fosse a regra, né, ela ia ter que pular de um pé Já só. pulava com os dois, mas ainda não tinha, assim, pré-requisito suficiente para pular com um pé só, Uhum, né? Porque o protocolo fala nisso para desenvolver com 3 anos, uhum. né? E o pessoal lá do espaço motor, fisioterapeuta, Psicomotricista. psicomotricista, né? E os próprios TOs também questionaram. Uhum, Mas a criança pular num pé só com essa idade, eu tenho criança que pula num pé só com 3 anos. uhum. Tenho criança que não consegue pular num pé só quando sai do protocolo. Já está com Sim. 5 anos, Uhum, né? Então, a gente flexibilizou mais esse olhar. Por exemplo, não, então eu vou continuar estimulando para ela pular num pé só. Fazendo brincadeira com isso, mostrando para ela que é bacana, para ela ter vontade de pular num pé só. Mas eu não vou levar isso exigir. ao ponto de que eu tenho que conquistar isso em um X período de tempo. Por quê? Porque pode não acontecer dentro do perfil daquela criança. Ela Uhum, pode não ter pré-requisitos suficientes, mas eu posso continuar brincando e pular num pé só, dando ajuda para ela pular, para ela ver que é bacana, até para que no futuro ela consiga pular sozinha, uhum. né? Então, mas isso daí foi muito importante porque deu um olhar diferente, né, para esse objetivo específico. E aí você pensa no todo, né, também. Pensa no todo. Quais são os outros objetivos que isso também pode estar acontecendo, né? Exatamente. E aí por isso que é importante, né, ter essa transdisciplinaridade, assim, a gente conversar entre a gente, para juntos realmente traçar um perfil individual para aquela Se eu criança, tenho né? uma criança, Um plano se eu tenho individual. uma criança hipotônica, como é que eu vou botar ela para pular em um pé só, num período X, É. entendeu? Ela tem que ter a Tem o, base, tem né? o perfil individual daquela criança e a gente precisa respeitar isso, porque senão é só frustração. É. Julie, e assim, lá na clínica, tu citasse aí, né? Um dos projetos bacanas, assim, né? Como é que você vê, né, essa questão dos projetos que a Fundo com Amor está desenvolvendo a Ah, eu nível, citei a sinoterapia, né? a nível de desenvolvimento, né, para as crianças? A gente tem a sino, né, a sinoterapia agora, a gente tem a musicoterapia que a gente retomou, né? Agora a gente vai ter balé, vai ter O nosso natação, ninho, o nosso ninho das habilidades sociais. isso. O que é que você acha disso? No que é que isso contribui, né?
Pras Para a nossas gente crianças. que confia e realmente acredita no ensino naturalístico, isso é ouro, né? É Uhum. ouro, porque você está dando outras oportunidades em outros ambientes para aquela criança generalizar o que ela já está aprendendo. Fora isso, se a gente fala em ensinoterapia, a gente sabe que se é uma fono que está ali com a criança, ela vai ter seus objetivos enquanto fono dentro do perfil daquela criança. Se é um AT que está com aquela criança junto com o cachorrinho ali, ela também tem que ter em mente o que é que ela pretende alcançar ali com aquela criança. Seja, por exemplo, objetivos emocionais, no sentido de cuidar, no Uhum. sentido de carinho, de falar sobre uma criança que tem um instinto um pouco mais agressivo, e aí, agressivo não, né? Digamos assim, Uhum. mais desregulado, Sim. né? Mostrar para aquela criança que você precisa, o cachorro precisa de você para se desenvolver, né? Para comer, para tomar banho, para tudo, Beber água. beber água. Então, essa questão emocional trabalhada com os animais, eu acho fantástico, né? Uhum. Fora tantas outras coisas, no sentido de trabalhar a autonomia, nossa até foi brincar de cabeleireiro com o Uhum. cachorro, né? Levou pente, não sei o quê. A criança não estava querendo se aproximar. E ela se aproximou para pentear o pelo do cachorro, para não sei o quê. E aí o coleguinha veio e quis fazer também. Então a gente já está trabalhando social ali. Uhum. Então é isso. Quando a gente tem uma visão mais abrangente, mais ampla do que é o ensino, a gente entende que qualquer oportunidade é única. A gente precisa agarrar, né? Então, eu falei do nosso ninho, Uhum. que é o nosso projeto que retira a criança do ambiente da clínica para um ambiente externo, né? As crianças do intensivo saem para um ambiente externo para fazer atividades mais sociais, elas entre elas. E não é isso que a gente quer, não é para isso que a gente está treinando, digamos assim, para que Uhum. elas cheguem na escola e consigam fazer exatamente essas coisas. Então, se a gente tem essa oportunidade de fazer, então vamos fazer, É. né? Balé. Ai, meu Deus, eu acho que eu vou chorar no dia que tiver a apresentação de balé dessas criaturas. Música, gente, dança, é, a questão do aprendizado corporal, de você ter noção do próprio corpo, né? Tudo isso é muito rico, Ajuda na fala também, né? A ajuda na questão do fala. ritmo, né? Da melodia, Com certeza, com é, certeza. da E rima. ajuda na fala, ajuda no desenvolvimento motor, É. né? Principalmente, assim, se a gente olhar nu e cru, principalmente o desenvolvimento motor da criança. A musicalização que a gente promove é com o pai, né? É com os pais junto dos Exatamente. filhos, né? Então, Musicalização junto com os pais, então, assim, já empodera ainda mais os pais do desenvolvimento daquelas crianças, porque, uhum. por exemplo, esse também é um grande diferencial. A gente fazendo essas supervisões, né, que são semanais, envolvendo as famílias sabem o que a gente está fazendo, as famílias É. entendem o que a gente está fazendo, e as famílias prolongam isso durante o resto do dia. Então, meu filho faz 2 horas de terapia intensiva com Denver, certo? Mas se o pai e a mãe tiverem empoderados do que está acontecendo, vai ser no mínimo 10 horas por dia, Uhum. porque em todas as oportunidades que eles encontram, eles colocam um aprendizado, né? É porque vai escovar o dente, é porque vai tomar um banho, é porque vai fazer uma tarefa, é porque vai ajudar na cozinha, porque vai botar água pro cachorro, E é né? importante as pessoas saberem que tudo isso, né? Tudo isso, tomar banho, escovar os dentes, tudo isso, botar comida para o cachorro, essas coisas existem nos protocolos, Exatamente. né? Não é só tipo bate palma, manda beijo, dá tchau, né? Exato. Fazer um traçado, enfim, não é só Escrever o isso. nome, Escrever o nome é também, né? Tomar um banho sozinho, colocar uma roupa, né? guardar a roupa Guardar nas roupa, gavetas, botar para alimentar o lavar. animal, né? Ajudar a tirar a mesa, que isso, de novo, a gente ensina às crianças neurotípicas, né? Então Isso. não tem esse divisor de água gigante que as pessoas veem. E a gente tá falando muito de animal, né?
E aí muitas pessoas questionam, mas eu não tenho um animal em casa. Aí Uhum. agora eu estou substituindo por uma plantinha. Para cuidar, para regar, É, né? É muito. Eu acho interessante isso da gente realmente. Eu acho que uma das nossas missões, né, é a gente realmente desmistificar essas coisas, né? sim, Criança, nós, a gente, né, a Fome com Amor, a gente tem como objetivo o acompanhamento de crianças bebês, né? Então, a isso. gente, crianças de 0 até 12 anos, né? A gente pensa nessa faixa etária para a gente Bebês de atender. 0 a 12 anos. Mas os nossos bebês são os nossos Ficam carro-chefes, bebês. né? São bebês. Sim, Então, realmente, a gente recebe muita criança de 0 a 5, né? Que é sim. a nossa expertise. Que são famílias tão, assim, que chegam tão machucadas, né? Porque Porque chegam acabaram de receber um com diagnóstico, uma diagnóstico hipótese, né? recente. É, E entender que esse processo, né, precoce é muito importante, né? sim, O processo precoce faz a diferença na vida da criança. A questão da neuroplasticidade, né, como você falou, a questão da esponja, do isso. pessoal entender que quanto mais cedo melhor, que não precisa ter um diagnóstico para poder intervir. Se os marcos do desenvolvimento já estão atrasados, bora fazer terapia, né? Para tentar recuperar Isso. esses atrasos, né? E aí eu queria só fazer aqui uma colocação. A gente fala muito assim, que o ensino naturalístico e o brincar e o ensino naturalístico. A gente tem que entender também que naturalmente a nossa vida se estrutura mais com o tempo, Exato. né? Então, se eu tenho uma criança até os 5 anos, essa criança aprende como na escola. Senta no chão, faz roda, né? Questões, muita atividade sensorial, massinha, caixa de areia, enfim, é a vida da criança até aquele ponto. A partir dos 5 anos, tudo fica um pouco mais estruturado, a sala de aula fica diferente, né? Existe até uma quebra muito grande, né? Uhum. Porque começa a questão. Começa não, já vem nos 5 anos, mas vai aumentando essa questão da alfabetização, As demandas mais né? As pedagógicas. demandas mais pedagógicas. E aí a gente tem que ter um ensino um pouco mais estruturado. Não quer dizer que a gente não senta na mesa, que a gente não faz tarefa, vamos dizer assim, né? Uhum. Tarefinha, como diz as crianças, É. né? Que a gente não faz uma tarefa e tudo. A gente estrutura sim, mas isso não quer dizer uma repetição maçante, Uhum. né? Então não é que a gente vai passar a vida inteira só brincando com a criança sentada no chão. Isso Aham. vai mudar, porque os interesses da criança também vão mudar Isso. e a gente precisa acompanhar. E o que a gente precisa também entender é que para ela ter um desenvolvimento bacana nessa nova fase, né, dos 6 anos, dos 5 para os 6 anos, ela tem que ter feito uma base bacana dos Perfeito. 0 aos 5, né? Isso. Então, essa base do brincar dá à criança muito pré-requisito para ela avançar conforme a maturidade vai chegando, né? Conforme essas novas etapas vão acontecendo. Então, eu acho que é isso, assim, acho que a gente pôde conversar bastante, né, sobre a nossa realidade lá na Fome com Amor, Sim, enquanto esse novo tipo de ensino, que não é novo, né, não é Júlia, novo. que realmente assim, é novo para a nossa realidade É aqui, um pensamento novo aqui, né? mas que a gente que, graças a Deus, já teve a oportunidade de fazer curso com pessoas de fora, Falar em curso, né? Vou falar de falar em curso, né? curso. Sim, falando de curso. Então, a gente que já teve a oportunidade de fazer curso com pessoas de fora e tudo, a gente vê como a realidade fora do Brasil é diferente, né? Muito. Da nossa. A gente ainda está um pouquinho para trás nesse sentido e a gente está tentando trazer, né? Conforme a gente vai se atualizando, a gente vai tentando trazer também para cá. E a partir desses nossos cursos, a gente montou um curso, né? Exatamente. Montamos um curso com ensino naturalístico, né? Para falar de ensino naturalístico para ATs, Uhum. né? Exatamente para trabalhar com as crianças de uma maneira um pouquinho diferente do que elas costumam aprender, né? Pensando muito mais em motivação, pensando muito mais em ter uma criança participativa, um ensino ativo, que é uma coisa
tão falado hoje em dia para a criança típica, Uhum. ensino ativo, né? A criança precisa fazer parte do aprendizado, aprendizado ativo, né? E por que as nossas crianças não? É, Elas precisam sim estar bem mais ativas nesse processo. Não tem jeito melhor de estar bem ativo do que brincando. engajada, né? Realmente. Então, esse curso que a gente promove, a gente está fazendo a cada 2 meses, né? Isso. 2 em 2 meses a gente faz. São turmas pequenas, né? Que a gente coloca 12, né? Pessoas. Às vezes abre um pouquinho, mas enfim, 12 é o máximo. Até porque a gente faz a questão teórica, de Sim, oficina e de prática, isso. A né? gente inicia com bastante teoria, né? Depois a gente vai pro chão, fazer as oficinas, né? Ralar o bumbum no chão, para ver como é a vida do terapeuta, É, né? E finalizamos com prática mesmo, com é, crianças que a gente com as convida. nossas crianças, É, né? muito bom. Graças a Deus a gente tem recebido feedbacks muito positivos, né? É, E assim, só fazendo um parêntese, que quando a gente abre as vagas, não é só para ter, né? A não. gente preferencialmente, né, tem o maior, a maior demanda são ATs, mas tem muita mãe também que pede, né, para a Aham. gente, para fazer o curso, para justamente se empoderar Sim, mais, entender mais e poder fazer com seu filho em famílias, casa. professores, É aberto. né? Então, assim, é um curso para quem quiser aprender sobre ensino Ensino naturalístico naturalístico. para crianças com TEA. Uhum. Então é isso, gata. Obrigada. Foi ótimo, Também adorei. amei. Não podia ser diferente, né? Então, nos próximos podcasts teremos outros convidados, mas eu acho que nesse segundo momento, né, tinha que ser você que está comigo nessa empreitada aí, abraçou e se dedica de cabeça até 4 horas da manhã, muitas vezes por dia. Enfim, foi isso. Titi. Obrigada. Entendi. Tchau.